Bom, pessoal, então boa noite para vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos só fazer aqui recapitular algumas coisas. Nós estamos desde a primeira aula, viu? Então, até para a gente tem uma aluna nova na turma hoje, a Catarina. Então, Catarina, a gente lá no início, não sei se você deu uma olhada lá nos slides, a gente procurou explicar um pouquinho o que é a profissão, né, de que vocês estão buscando, a profissão de auxiliar em saúde bucal, o que faz um auxiliar, o que faz o dentista, né, os equipamentos do consultório odontológico, e a gente deu uma visão geral, assim, né, um resumão sobre as especialidades odontológicas, as áreas de atuação da odontologia. E o que foi abordado nas últimas aulas? Sobretudo nas últimas 3 aulas. Os instrumentais usados em consultório odontológico, materiais, etc. Então hoje a ideia, e na aula que vem, a gente tentar terminar essa parte dos instrumentais, tá? E depois a gente dá continuidade no curso de uma forma, vamos dizer assim, começando lá do básico, da anatomia, conhecer a boca, os dentes, os materiais, as especialidades, as ações do auxiliar no consultório para evitar contaminação, esterilização de materiais e instrumentos do dentista e coisas do tipo, tá? Isso vai acontecer durante esse ano, né? Durante o ano de 2021, vocês vão ter essas aulas aí. Porém, agora no começo, qual que foi a minha ideia? Jogar vocês no mundo odontológico, para vocês terem uma visão geral da profissão, uma visão geral da profissão de ASB, das ações, das funções do ASB, conhecer os instrumentais odontológicos, alguns materiais, para dar em vocês uma motivação maior em relação ao curso. Vocês já podem ir para os estágios, vocês, com essas informações, eu acho que vai ser muito útil aí para vocês darem esse pontapé inicial na profissão, tá bom? Então, quero desejar a todos uma boa noite. Catarine, na aula passada, nós abordamos os instrumentais usados em tratamento de canal, tá? Depois, e mais, acho que tem mais uma aluna que está na situação como a sua, a gente vai rever esses conteúdos. Hoje eu vou conversar com vocês, nós vamos começar a aula falando dos instrumentais que o dentista usa no consultório para fazer os chamados tratamentos periodontais, que são aqueles tratamentos que cuidam das doenças da gengiva, tá? Então eu quero discutir hoje com vocês esses instrumentais, os instrumentais relacionados ao tratamento periodontal, aí, etc. E vamos falar também dos instrumentais de cirurgia, aquilo que o dentista usa para fazer uma cirurgia no consultório, tá certo? Uma coisa aí muito interessante, os alunos normalmente têm aí muitas curiosidades sobre essa área de cirurgia aí, a gente vai começar a ver materiais e instrumentais também. E também, talvez a gente conclua isso na aula que vem, nós vamos ver os instrumentais usados na área de implante dentário, os instrumentais cirúrgicos, as fresas, os artigos cirúrgicos usados por dentista fazer uma cirurgia de implante. Nós vamos ver também a partir da aula de hoje, talvez completando na semana que vem. Tá joia? Então, eu vou projetar aqui os slides da aula. Se vocês quiserem anotar alguma coisa aí no caderno de vocês, todo o conteúdo das minhas aulas eu mando para vocês um dia antes ou no mesmo dia. Tudo está lá na plataforma Google Sala de Aula. As aulas estão disponíveis lá para vocês, os slides, e eu vou colocando outras coisas lá para vocês também. Tá joia? Lá é a nossa, vamos dizer assim, a nossa apostila eletrônica. Lá, Catarine, Professor, oi, diga. não tem nenhuma atividade não, né? Não, A última foi só aquela que a gente foi presencial, né? isso, eu vou explicar depois sobre essa questão da atividade, porque
a minha ideia é, quando terminar toda essa parte de instrumental, eu vou fazer uma espécie de um simulado de concurso com vocês, tá? Então eu vou colocar testes de concurso para vocês responderem, e eu vou fazer tipo uma gincana online também de instrumentais para vocês, mas isso daí é surpresa, depois eu explico para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou apresentar aqui alguns Tá bom, obrigada. slides, imagina. Qualquer dúvida, eu aqui, a minha sugestão é que vocês façam as perguntas pelo microfone, conforme forem surgindo, tá? Porque pelo chat fica difícil eu acessar. De vez em quando eu vou ter que voltar lá para a sala para poder dar permissão para o pessoal entrar na aula. Ainda tem um pessoal que vai entrar mais tarde, tá? Muito bem, meus queridos, minhas queridas amigas, colegas, o Gabriel, da turma ASB ABO Santo André. Hoje nós vamos conversar sobre instrumentais usados em periodontia. Poxa, que legal, né? Então, ó, periodontia, uma especialidade, uma área de atuação do dentista. Pessoal, o dentista, quando se forma na faculdade, ele é um clínico geral. Ele pode atuar em praticamente todos os tipos de procedimentos odontológicos, com algumas exceções em que ele vai precisar fazer uma residência no hospital ou uma especialização. Mas o dentista ele se forma clínico geral. E uma das especialidades mais interessantes e mais importantes da odontologia é a periodontia. Por quê? A periodontia ela cuida da base, ela cuida da gengiva, do osso, aonde está o dente. Não adianta o dentista, né, querer fazer lá um clareamento bonito, uma faceta, uma harmonização facial, estética, que está super na moda, mas a gengiva da pessoa está doente, está inflamada, a pessoa está com mobilidade nos dentes, a pessoa tem retração na gengiva e a estética dela fica muito ruim, porque aparece muito dente, a gengiva retraída. Então esta especialidade, ela cuida da área ao redor do dente. Aliás, né, vamos colocar aqui uma ponteira laser para vocês. A palavra peri significa ao redor, donte, dente, ou seja, periodontia é a especialidade que cuida das doenças que atingem as estruturas que ficam ao redor do dente. Pô, professor, mas quando que a gente vai estudar anatomia? Eu queria entender, eu queria conhecer o nome dos dentes, o número dos dentes. Já ouvi falar que isso é super importante. Com certeza. No mês de abril, nós começamos as aulas de anatomia. E vocês vão aprender o nome dos dentes, o número dos dentes, vão aprender a preencher a ficha do dentista com essas informações. Por enquanto, a gente está viajando no mundo da odontologia, conhecendo hoje essa especialidade chamada periodontia. E olha que já você vai, depois no final da aula de hoje, você já vai conhecer aí muitos instrumentais nessa especialidade. Pessoal, como eu disse desde a aula retrasada, para começar, para começo de conversa, vai ali, né, no equipo, na mesinha do dentista, onde ele pega os instrumentais dele, o jogo clínico. Isso vai em todos os procedimentos. E você já conhece qual o jogo clínico. Vamos lá, ó. Então, para a Catarine que está começando hoje. Catarine, esse instrumental aqui, ó, se chama espelho bucal, tá certo? É o famoso espelhinho do dentista. Você sabe que, não sei se vocês sabiam disso, mas tem pessoas que têm esse espelhinho em casa, tá certo? Agora, como que Do é? dente. Como que é? Pra ver aqui, né? Oi? É pra ver por cima do dente, aqui em cima. Isso, você usa o espelhinho para poder enxergar os dentes. Tem gente que tem isso em casa. Agora que esse negócio de Mercado Livre, né? A gente compra o que a gente quiser. Isso tem um nome, viu? É o espelho clínico, conhecido também como odontoscópio, é o espelhinho do dentista. Também vai no jogo clínico a sonda exploradora, que ela tem uma ponta arredondada, tá certo? E tem uma ponta reta.
Na parte de periodontia, a gente usa bastante essa sonda exploradora aqui. Para quê? Às vezes o paciente, ele procura o dentista e o dentista verifica que ele tem uma doença na gengiva, porque a gengiva dele sangra, tá certo? Porque ele apresenta um mau hálito, os dentes dele começam a amolecer. Então o dentista vai realizar um exame, né? Então esses instrumentais aqui vão servir para o dentista examinar a gengiva, examinar as estruturas da boca. Também é bastante utilizada a pinça clínica, tá certo? Então jamais esquecerei. De novo, lembra disso. Quais são os instrumentais de exame clínico? O jogo básico. Tem dentistas que colocam mais instrumentais nesse jogo clínico, mas o básico é espelho, sonda exploradora e pinça clínica. Vamos aumentar a fotinho aqui, ó, para você criar uma memória fotográfica. O que é memória fotográfica? É quando você vê uma imagem e aquilo fica memorizado na sua cabeça, tá certo? Então, olha ali, ó, o espelho bucal, o explorador e a pinça clínica. Muito bem. E é claro, os procedimentos periodontais, eles são feitos sobre anestesia. Já adianto para você. O tratamento periodontal, em geral, são feitas basicamente duas coisas. Uma delas, que é a mais básica, a mais simples, é a raspagem na gengiva. Pessoas que têm doença periodontal, os antigos chamavam de piorreia, nome técnico, doença periodontal. Pessoas que têm doença periodontal, em geral, elas têm uma infecção ao redor da raiz do dente. O dente tem lá a coroa, que é aquela parte visível, e dentro do osso tem uma raiz. Esta raiz do dente, ela é uma raiz que é atingida quando a pessoa tem uma infecção. Tudo começa, viu, gente, com a pessoa não escovando o dente. Vai acumular ali a placa bacteriana, que a gente chama de biofilme, nós vamos ver isso depois. Essa placa bacteriana, ela vai avançando, ela vai crescendo, ela vai penetrando dentro ali da gengiva, abaixo da gengiva, e vai contaminando a raiz do dente. Então, isso vai causar uma série de sinais e sintomas nos pacientes. Um deles é sangramento gengival, uma inflamação só na gengiva. Então, essas doenças periodontais, viu? Tudo começa com uma inflamaçãozinha na gengiva. Aliás, isso acontece até com a gente, viu? Às vezes a gente, né, você fica ali, pega aí um fim de semana que você viaja, dorme pouco, aquelas bagunças que a gente costuma fazer, né? E às vezes, quando você vai escovar o dente, você vê que sangrou um pouquinho. Você fala, puxa, minha gengiva está um pouquinho inflamada. O que é a doença periodontal? É quando esse sangramentozinho na gengiva, ele começa a avançar e começa a atingir os outros tecidos ao redor do dente. O osso, a gengiva e algumas outras estruturas que depois eu vou explicar para vocês. Pois bem, um dos tratamentos que eu estava explicando é a raspagem na gengiva. Só que, pessoal, essa raspagem tem que ser feita com anestesia, porque ela vai causar muita dor no paciente. E o anestésico tem uma substância dentro dele chamada de vasoconstritor. O vasoconstritor, ele é usado pelos dentistas, né? Na verdade, no próprio tubete de anestesia já tem o vasoconstritor, para que os procedimentos odontológicos promovam menos sangramento. E um dos que mais causa sangramento é tratamento na gengiva, é tratamento periodontal. Então tá aqui, ó, a nossa amiga seringa carpule, com L e E. Ela promove o quê? A anestesia local. Ou ela pode ser uma anestesia por bloqueio ou infiltrativa, tá bom? O que é anestesia por bloqueio? Deixa eu só fechar. Oi. O que é uma anestesia por bloqueio, pessoal? A anestesia por bloqueio é aquela anestesia em que o dentista faz uma anestesia e anestesia vários dentes ao mesmo tempo.
tá? Então, quando vocês forem para os estágios aí, forem auxiliar o dentista, vocês vão ver que tem anestesias que ele dá, que anestesia vários dentes ao mesmo tempo. A gente chama isso de bloqueio. E existe uma anestesia chamada de infiltrativa. Essa anestesia só o dente em que ele pretende realizar o procedimento. Tá certo? Muitos procedimentos em periodontia necessitam de anestesia, pois os tecidos periodontais são bastante inervados e com muitas veias e artérias também, e promovem muito sangramento. Então, o que a gente viu até agora? Uma das funções do auxiliar é preparar o material para o dentista iniciar o atendimento. Uma das coisas é vocês montarem a mesa de atendimento para o dentista. Então o dentista vai falar assim para você: olha, a SB Joyce, eu vou agora fazer uma raspagem periodontal no paciente. Então você já sabe, você vai colocar ali um jogo clínico, esses instrumentais vão ser todos... Opa, entrou alguém, vamos liberar aqui. Ah, é a Joyce Borges. Você vai colocar o jogo clínico, tá certo? Não esqueça de colocar ali uma seringa Carpuli, tudo vai estar dentro daqueles pacotinhos, material esterilizado. Depois vocês vão ter aula de como esterilizar, de como preparar, de como embalar esses materiais. Coloque também, viu, pessoal, um tubete de anestesia que a gente viu na aula passada, uma agulha descartável para o dentista poder fazer a sua anestesia. Muito bem. E agora eu começo a mostrar para vocês os instrumentais utilizados nessa especialidade chamada de periodontia, tá certo? Então, um dos instrumentais famosos aí é a sonda periodontal milimetrada. Calma, não se assuste, eu vou mostrar ela para você. É esse instrumental aqui. Moçada, o que acontece? Quando a pessoa tem uma doença na gengiva e essa doença ela é mais avançada, por exemplo, o que a pessoa vai ter? Aquilo que a gente chama de perda óssea. O que é perda óssea? É o que deixa a pessoa com o dente com mobilidade. Uma das formas do dentista ver se a pessoa está tendo perda óssea mesmo porque a gengiva está em cima do osso, né? A gengiva cobre o osso está embaixo da gengiva. Ele coloca esse instrumental chamado de sonda milimetrada ou sonda periodontal milimetrada. O que na verdade ela é? Ela é uma reguinha para o dentista medir quanto de perda óssea o paciente já teve. Quando a doença periodontal está no início, essa reguinha entra dentro da gengiva só até no máximo aqui 3 milímetros, que é a primeira marcação. Quando essa primeira marcação aqui é 3... desculpa, pessoal. Cada marcação dessa daqui é 1 milímetro. Então, quando entra até aqui, mais ou menos, a gente fala que entrou 3 milímetros. 3 milímetros é considerado normal. Então, o dentista colocou num dente, ela entrou mais que 3 milímetros, o dentista já marca lá na ficha do paciente. Presença de bolsa periodontal. O que é bolsa periodontal? Mostra que a pessoa já tem perda óssea, já tem lá uma infecçãozinha na gengiva, tá certo? Então, a sonda milimetrada tem que estar na bandeja de periodontia. Ela é usada para o exame periodontal, sonda periodontal milimetrada. Próximo instrumental são as curetas de Grace, tá certo? As curetas de Grace, vamos ver. Pessoal, as curetas de Grace são os instrumentais periodontais mais famosos que existem. É eles que o dentista utiliza para fazer uma raspagem na raiz do dente. Ele usa esse instrumental. Só que tem um probleminha, para a tristeza dos ASBs, viu? Porque no começo, para decorar isso daqui não é fácil. Essas curetas, elas têm uma numeração, tá certo? E o que acontece?
Cada cureta é para um conjunto de dentes, tá certo? Então nós vamos ter, as mais famosas são a cureta 5-6. Faltou aqui, deixa eu só incluir. Eu vou incluir aqui, ó, a 7-8, que é para já vou explicar isso daqui. Vou tirar essa 00 aqui para não confundir muito a cabeça de vocês. Então vamos lá. Presta atenção que isso aqui é importantíssimo. Pessoal, basicamente as curetas de Grace, nós vamos ter 4 tipos. Aqui tem mais do que 4, tá? Tem mais do que 4. Mas em geral são 4 tipos. Quais são? Uma cureta. Deixa eu só mudar aqui. Agora tá certinho, tá? Eu tô fazendo de um jeito para ficar mais fácil para vocês, não é que tava errado o que tava, é só para ficar mais fácil. Pessoal, 4 curetas usadas para raspar os dentes. Então a boca, ela tem os dentes da frente e os dentes de trás. Quais são os dentes da frente? Os incisivos centrais, os incisivos laterais e os caninos. Os incisivos centrais, os laterais e os caninos, nós chamamos de dentes anteriores, porque eles estão na parte da frente da boca. E lá no fundo da boca, nós temos os dentes posteriores, pré-molares e molares, os dentes lá do fundo. Os pré-molares e molares são chamados de dentes posteriores. Então, recapitulando, quais são os dentes anteriores? Incisivos, central, lateral e os caninos são os dentes anteriores. Os dentes posteriores são os pré-molares e os molares. Muito bem. Adivinha? O cara que idealizou essas curetas, ele falou: bom, eu vou fazer uns instrumentais para o dentista fazer raspagem. Só que cada cureta vai ser para um tipo de dente e para uma região do dente diferente. Então guarde o seguinte: essa cureta aqui, ó, que é aqui, ó, a cureta 5-6, essa daqui do meio aqui, ó. Tá? Depois eu vou colocar a cureta, colocar numa foto melhor para você ver. A cureta 5-6, que é essa daqui. Vocês veem que elas são muito parecidas, mas elas têm umas angulações diferentes aqui. A 5-6, que é essa daqui, ela serve para fazer raspagem nos dentes anteriores, os dentes da frente. Puxa, essa salvou a vida dos auxiliares, porque com essa cureta faz tudo, é fácil decorar. É a 5-6. Aí tem essa outra cureta aqui, que ela tem uma angulação maior, para ela poder chegar nos dentes do fundo. É a cureta 7-8. Ela serve, não se assuste, eu vou explicar o que é, para vestibular e lingual dos dentes posteriores. Pô, professor, não estou entendendo nada. Calma. Bom, dentes posteriores a gente já sabe, é os dentes do fundo. O que é vestibular e lingual? Moçada, vestibular é a parte da frente do dente. Quando você sorri, o que aparece é a face vestibular dos dentes. E a lingual é a parte que está voltada para a língua, é a parte de trás dos dentes. Então guarde o seguinte:
A cureta 7 e 8, jamais esquecerei, o dentista usa para raspar a parte da frente e a parte de trás, só a parte da frente e a de trás, dos dentes lá do fundo, pré-molares e molares. Recapitulando, 5, 6, todos os dentes anteriores, todas as faces. Raspa tudo dos dentes anteriores. A parte da frente, a parte de trás, a parte entre os dentes. A 5, 6, raspa os dentes anteriores, incisivos, central, lateral e canino. Já a cureta 7 e 8, ela serve para os dentes do fundo. Só que ela serve para a parte da frente e para a parte de trás dos dentes do fundo. Aí nós vamos ter essas curetas aqui, ó. A 11, 12 e a 13, 14. Essas curetas, 11, 12, 13 e 14, elas servem, no caso da 11, 12, para a parte mesial dos dentes posteriores. O que acontece? O dente ele tem uma face, tem as faces entre os dentes. Eu só estou dando um toque, depois vocês vão ter aula, vídeo, vocês vão entender tudo disso. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. A 11 e 12, ela serve para a parte, para raspar entre os dentes. O dente, ele tem duas faces entre cada um dos dentes. Uma chama mesial, a outra chama distal. Vestibular é a da frente, palatina ou lingual a de trás, mesial e distal. A 11 e 12 serve para raspar entre os dentes na parte mesial, é aquela que está em direção ao centro da boca. E a 13 e 14, a face distal, aquela última, a face de trás de todos os dentes. Isso daqui cai em processos seletivos, cai em concurso, tome cuidado com as indicações das curetas de Grace. São instrumentais usados para raspagem, para o dentista fazer o tratamento gengival. Tá bom? Professor, Oi, diga lá. você falou mesial e distal, né? Certo. Seria os lados dos dentes, né? Isso. Mas, assim, mesial seria parte direita e distal lado Tá. esquerdo ou Vamos algum combinar o seguinte. diferente? Vamos combinar o seguinte. Eu vou adiantar um pouquinho a teoria aqui dos instrumentais. Lá para o Tá, finalzinho da aula, eu volto a falar dessa história de mesial e distal. Pode ser? Eu vou, eu vou, pode. eu vou abrir meu arquivo aqui, vou pegar um slide, você vai entender isso rapidinho. Tá bom, obrigada. Pessoal, existem um grupo de instrumentais chamados de curetas de Macau. Curetas de Macau são raspadores. Essas curetas de Macau, eu vou ser sincero com você. Nós dentistas usamos para raspar tártaro. Já ouviram falar em tártaro? São aqueles depósitos duros que ficam sobre os dentes. Quando a pessoa não escova o dente, a placa bacteriana que é invisível, ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Chega uma hora que ela fica dura e grudada no dente. Isto tem um nome, chama-se cálculo dentário ou cálculo salivar. Na gíria popular, as pessoas chamam de tártaro. Para raspar tártaro, nós usamos as chamadas curetas de Macau. Só que elas também podem ser usadas para raspagem abaixo da gengiva, tá certo? Podem ser usadas também. Mas as curetas de Macau, depois na aula nós vamos ver com mais calma, depois na aula de periodontia. Hoje aqui a ideia é vocês conhecerem os instrumentais de uma forma resumida. Elas basicamente são usadas para raspagem de tártaro hoje em dia. Limas periodontais. Ó, eu vou ser sincero com você. Eu gosto de falar a verdade sem enrolar os alunos. Isso daqui os dentistas usam muito pouco. O que são limas periodontais? São limas mesmo, sabe lima? Tipo, para limar, para desgastar alguma coisa. Elas são usadas para remoção de cálculo abaixo da gengiva, penetrando na raiz do dente e removendo cálculo que pode se acumular abaixo da gengiva também. São as chamadas limas periodontais. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Tem instrumentais, viu? Quando vocês forem trabalhar em consultório, vocês vão ver
que estão lá só para, sei lá, estão lá porque alguém esqueceu lá, porque são muito pouco utilizados. E eu afirmo para vocês, as limas periodontais são pouco utilizadas. Cinzéis periodontais, né? Os cinzéis, cinzel ósseo periodontal, cinzel de Fed, cinzel de Ochenbein, são muito pouco utilizados também. São instrumentais utilizados para o tratamento periodontal, mas são pouco utilizados. Só grave aí uma memória fotográfica deles, né? O cinzel periodontal é usado no procedimento periodontal, mas são pouco utilizados também. O forte é a cureta de Grace, já adianto para você. E também é muito forte esse slide aqui, que são os instrumentais cirúrgicos usados na periodontia. Espera aí, professor. Você vai falar de cirurgia ou de periodontia? Pois é. A periodontia, ela é uma especialidade que nos últimos anos ela mudou muito o foco dela. Hoje em dia, os periodontistas, ou os dentistas que executam essa especialidade de periodontia, eles tratam pouco as doenças da gengiva. O que eles fazem muito, na verdade, são cirurgias gengivais, cirurgias estéticas, enxertos gengivais, cirurgias de manipulação que eles chamam de tecidos moles, de reposicionamento de tecidos. Eles trabalham muito na região gengival, fazendo cirurgias plásticas na gengiva, dentre outras. E aí o que acontece? Os caras usam muito instrumentais de cirurgia, mas instrumentais de cirurgia usados em periodontia. Eles são específicos para periodontia. Para tristeza dos ASBs, tem que decorar esse monte de instrumental. Mas calma, você está só no começo, você tem aí o curso todo para se acostumar com isso, tem o seu estágio, tem a sua vida profissional, ninguém nasceu sabendo. Então vamos lá. Um dos instrumentais muito usados, e nós vamos ver ele também lá na área de implante, na cirurgia geral, é o chamado descolador de Freer. Né? O que é o descolador? É fácil você entender. Você tem osso, em cima do osso, gengiva. As cirurgias, quase todas, você vai ter que descolar a gengiva do osso para poder fazer qualquer coisa. Para poder tirar um dente incluso, um dente do siso que não nasceu, para poder instalar um implante, para o dentista poder reposicionar a gengiva, fazer um enxerto de conjuntivo, que eles chamam. Para fazer uma série de manipulações na gengiva, você tem que descolar ela do osso, porque gengiva é colada do osso. Aí usa esse instrumental aqui, é o descolador. É literalmente, ó, o dentista descolar a gengiva do dente. É o chamado descolador de Freer. Existe um gengivótomo, não se assuste com o nome. Gengivótomo, tomo, vem de cortar. Gengivo, gengiva. Então é um instrumental, pessoal, que corta a gengiva. Só que ele não é o bisturi como a gente está acostumado a ver. Ele é um instrumental muito afiado, extremamente afiado, que ele é um bisturi. Ele serve para cortar gengiva. É o chamado gengivótomo ou bisturi de Kirkland. Kirkland, tá? E nós temos o gengivótomo ou bisturi de Orban. As pessoas, eu mesmo às vezes, eu lembro que quando eu comecei a fazer odonto, eu confundia demais o que era Kirkland e o que era Orban. Para decorar, eu lembro que eu fiz uma prova na faculdade, eu falei, eu vou decorar esse negócio, nunca mais vou errar na minha vida. Kirkland é o gordinho, Orban é o fininho. Pronto, decorei. Às vezes a gente tem que decorar as coisas desse jeito, né? Kirkland é o que tem esse formato arredondado aqui, é o de Kirkland. Orban tem um formato mais achatado. Além disso, nós usamos na mesa cirúrgica periodontal. Periodontista faz muita cirurgia. Ele só, hoje em dia é praticamente só cirurgia. O que é usado também?
A pinça cirúrgica, também conhecida como pinça de Dietrich, é uma pinça cirúrgica. Ela é diferente da pinça clínica. A pinça clínica tinha um biquinho de pato, lembra? A pinça cirúrgica, ela é toda reta. Guarde isso. Tesoura cirúrgica do tipo Goldman Fox. É a tesoura cirúrgica usada na odonto, também é usada na área de medicina e assim por diante, tá certo? É a tesoura cirúrgica, também conhecida como tesoura de Goldman Fox. E tem o porta-agulha tipo Castroviejo. Castroviejo. O que é o porta-agulha Castroviejo? É um porta-agulha que o dentista pega a agulha para fazer a sutura na gengiva. Pessoal, vocês não, vou contar uma coisa para vocês. Existe sutura na gengiva com fio de sutura bem fininho. É o fio 6.0, que é usado aí para fazer sutura na gengiva. Ele vem com uma agulhinha pequenininha e como é tudo muito delicado na gengiva, depois a gente vai ver na cirurgia. Para cirurgia, para fazer sutura de uma extração dentária, por exemplo, de implante, a gente usa um porta-agulha cirúrgica grandão chamado Mayoeger. Depois eu vou mostrar para vocês. Agora, em periodontia, é tudo muito delicado. Os caras usam esse porta-agulha aqui, ó, que é chamado de Castroviejo, tá? Castroviejo, pronto. Ele é usado para segurar a agulhinha ali para dar os pontos na periodontia. Olha que legal. Estamos vendo instrumentais de periodontia, jogo clínico, curetas de Grace, Macau e os instrumentais cirúrgicos aí são as coisas mais utilizadas. Professor, que história é essa? Isso aqui é uma pedra? Pedra? Usa pedra em consultório odontológico? Sim, para afiação de instrumentais. Veja lá, afiação. Periodontia, o dentista não faz uma raspagem na gengiva? Com aquelas curetas de Grace, lembra? 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14? Pois é, essas curetas é que nem a faca da nossa casa, tá certo? Ela fica cega. Eu gosto muito de fazer churrasco aqui na minha casa, tal. Toda hora eu vou lá, compro uma picanha, vou ter que cortar a carne. Você corta a carne ali 2, 3 vezes, a faca já fica cega. O que a gente faz na nossa casa? A gente afia a faca. Em periodontia, os periodontistas, nós dentistas, afiamos as curetas. Porque senão você, na hora de raspar, não sai nada. Tá certo? Existe uma técnica de afiação, que eu não vou discutir com vocês hoje, que ela é um pouco complexa, tá certo? Mas depois nós vamos ver isso daí, quando mais para frente vocês tiverem a especialidade de periodontia. Mas a gente usa essa pedra aqui, tá? Essa pedra que é chamada de pedra de afiação. Tem que ser esterilizada, você lava ela bonitinho, empacota, esteriliza, e o dentista coloca na mesa de cirurgia, na mesa de periodontia, desculpa. Dentista que for fazer raspagem, bota uma pedra para ele ali, porque ele vai precisar para fazer ali a afiação. Pessoal, sobre instrumentais de periodontia, tudo bem? Tá tranquilo? Tranquilo, mais ou menos, né? Tudo bem, professor. Muita coisa, Algumas né? dúvidas, mas tá Tranquilo, já foi tranquilo. tranquilo. É, bastante coisa, né? Mas é legal que é assim, né? Vocês estão começando agora no curso. E vocês já estão tendo coisas que seria dado lá no final do curso. E é bacana por quê? Porque você começa a ver que odontologia não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou conseguir decorar esse monte de instrumental. Gente, é a prática, é o tempo, né? Ninguém vai terminar o curso aqui decorando todos os instrumentais, né? E ó, cá entre nós, hoje em dia tá fácil demais, né? Esse negócio de YouTube. Quando eu fiz odontologia, não existia YouTube. Internet era discada. Então, discada era pelo telefone, tá? Não sei se vocês pegaram, provavelmente não essa fase. Pessoal, tem bastante gente bem nova aí no curso. Cara, você pesquisava em livro. Você tirava foto de livro para estudar.
né? E tinha assim, tirava foto entre aspas, né? Você tirava xerox do livro para estudar. Porque não tinha YouTube, não tinha internet, esse monte de site, esse monte de coisa, PDF, não tinha nada disso. Hoje em dia ficou muito fácil, né? Vamos ver agora os materiais e insumos usados na periodontia. O que são materiais e insumos? Materiais são aqueles materiais que o dentista usa na especialidade. Insumos, lembra? Os materiais de consumo. Então, na periodontia, a gente usa umas coisas aí. Pessoal, uma delas está até na lista de material de vocês. É o cimento cirúrgico, que é colocado nos dentes do paciente depois que é feita uma cirurgia periodontal. Lembra da cirurgia que eu falei que o dentista faz? Pois é. Depois da cirurgia, o dentista, o auxiliar, espatula o cimento cirúrgico. Ele vem com um pozinho e um líquido, tá? Pó e líquido. Você espatula com uma espátula flexível 24 numa placa de vidro, espatula bonitinho e o dentista coloca sobre a ferida cirúrgica. Na região onde ele fez a cirurgia, o dentista coloca o cimento cirúrgico. Qual que é a função do cimento cirúrgico? Evitar infecção, auxiliar no processo inflamatório, para diminuir a dor, a inflamação, para proteger a ferida cirúrgica, ele tem uma série de funções aí, tá bom? Então, o cimento cirúrgico é uma das coisas usadas aí, né? Um material dentário usado em periodontia. Esse cimento aqui é o mais simplesinho de todos. Tem cimentos periodontais, tem uma marca que chama Coepec. É uma marca importada. Esse cimento é o cara. Os periodontistas usam muito ele aí. Uma outra coisa que é muito usada hoje em dia na periodontia são os enxertos halógenos, são os enxertos ósseos e as membranas que o dentista compra, tá? Ele compra osso liofilizado para fazer enxertia óssea. Às vezes o paciente ele não tem osso para fazer implante. Então o paciente antes disso ele vai no periodontista, o periodontista faz enxerto ósseo para o paciente. Você coloca ali um enxerto, né? Abre a gengiva, descola lá com o descolador de Freer, lembra? Coloca lá o enxerto ósseo, fecha e espera crescer osso naquela região para depois implantar, para depois fazer cirurgia periodontal. Eles usam essas membranas aqui também, viu? Então as membranas e os enxertos são materiais usados em periodontia. Uma coisa bastante usada na pério também, pessoal, é a clorexidina 0,12%. Ela é usada para descontaminação da raiz do dente. Lembra que eu falei que quando a pessoa tem doença na gengiva, a raiz toda fica contaminada? Pois é, o dentista pode aplicar substâncias na raiz do dente. Ele pode, por exemplo, pegar a clorexidina em forma de gel. Aí, lembra, sabe o pot dapping, que é aquele potinho do dentista, de vidro, de plástico ou de silicone? O auxiliar coloca ali um pouquinho de clorexidina, gel. Aí o dentista pega a cureta de Grace, molha na clorexidina, anestesia o paciente, faz tudo certinho. E aí o dentista vai fazer raspagem na gengiva, para fazer tratamento periodontal. O dentista mergulha a cureta na clorexidina e raspa a raiz com clorexidina. Ao mesmo tempo, ele remove toda aquela sujeira da raiz, o termo não é bem sujeira, o termo correto é tecido de granulação, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Ele remove todo aquele tecido de granulação e, ao mesmo tempo, o fato dele raspar a gengiva ali com a clorexidina vai destruindo, vai matando os micro-organismos, as bactérias presentes ali na raiz do dente. Porque a clorexidina é um potente antisséptico. Tá? Então a clorexidina é bastante usada também. O que mais que vai na bandeja para você montar para o dentista? Gaze. Pessoal,
para fazer raspagem, procedimento periodontal que usa de gaze é uma brincadeira. Agora, essa gaze tem que ser esterilizada, né? A gaze, você vai abrir os pacotinhos, vai montar os pacotinhos de gaze, vai colocar um pacotinho ali de gaze esterilizada, o dentista vai abrir o pacotinho, vai usar a gaze. Os roletes de algodão, lembra lá da dentística que a gente viu? Quando o dentista faz uma restauração em resina, ele coloca algodão ali para não entrar saliva no dente. A gente usa os rolos de algodão ou roletes de algodão. E olha o que dentista usa fio dental no consultório, viu? Muito, para um monte de coisa. Usa demais fio dental. A gente usa também, tá? Pasta profilática. Já ouviram falar que quando você foi no dentista, o dentista fez limpeza no seu dente com uma escovinha? Pois é, com aquela escova de Robson, aquela escovinha, lembra? Ele usa uma pasta chamada de pasta profilática, tá? É uma pasta para fazer polimento dental. Quando o dentista faz uma raspagem ali, anestesia, raspagem, etc., a gente conclui o tratamento, né, naquela sessão, fazendo uma bela de uma limpeza, uma profilaxia nos dentes do paciente. Tá certo? Vocês são ASBs, né? Quando terminarem o ASB, quem tiver interesse em fazer o curso técnico de técnico em saúde bucal, o técnico em saúde bucal, ele pode fazer limpeza dos dentes. Ele pode fazer a profilaxia, tá? Tranquilo, materiais de pério, deu para ter uma ideia. Enxertos, clorexidina, gaze, algodão e a pasta para fazer limpeza nos dentes. Agora, pode ser que o dentista use mais alguma coisa aí, mas o básico é isso daí, tá? Quais os periféricos usados, os equipamentos usados na periodontia? Bom, existe esse equipamento que eu já mostrei lá naquela primeira aula de equipamentos odontológicos, que é o equipamento que funciona como ponta de ultrassom e jato de bicarbonato. O que faz a ponta de ultrassom? Ela remove o tártaro do dente. Santo equipamento, santa ponta ultrassônica, galera. Isso daqui salva a nossa vida dos dentistas. O paciente às vezes chega cheio de tártaro lá no consultório, o auxiliar coloca ele na cadeira, coloca um babadorzinho, dá um guardanapo para ele. Você, às vezes, para fazer uma limpeza com ultrassom, não precisa de muita coisa. Uma pontinha, você pega, essas pontinhas são esterilizadas, você tira ela do equipamento, coloca a pontinha dentro do pacotinho ainda esterilizada, em cima da bandeja, coloca o jogo clínico. Muitas vezes, para fazer limpeza, não precisa de anestesia. Coloca ali a pasta profilática, a escova de Robson, que depois o dentista vai fazer uma profilaxia, põe gaze e ó, a gente liga esse equipamento aqui e remove tártaro com a ponta ultrassônica. No final, para fechar com chave de ouro, a gente aplica um jato de bicarbonato no paciente. Remove mancha de cigarro, essas manchas mais que a gente chama de extrínsecas, né? Aquelas manchas mais superficiais do dente, fica uma beleza. Pessoal, uma dica sobre esse equipamento é o seguinte: aqui dentro desse potinho, vocês auxiliares vão colocar o bicarbonato de sódio. Cuidado, não é para encher de bicarbonato isso daqui. Porque se o dentista naquele momento não usar tudo, vai ficar parado o bicarbonato aqui. Ele vai empedrar e vai entupir todo o encanamento que existe aqui dentro. Então a regra é o seguinte: o dentista vai fazer naquele momento usar o bicarbonato, vai aplicar bicarbonato no cliente, você vai lá e coloca a quantidade que ele for usar, tá? Um dedo, 2 dedinhos ali de bicarbonato, coloque a quantidade que o dentista vai usar naquela consulta. Por quê? Porque senão fica muito bicarbonato parado aqui, ele empedra e dá maior confusão. Para fazer aquela profilaxia, adivinha? O dentista usa o contraângulo e o micromotor. Viu, Catarina? Você que está começando hoje, o dentista ali na mesa dele, que a gente chama de equipo, tem o motorzinho
de alta rotação, a caneta de alta rotação, e um motor de baixa rotação. O de alta rotação é aquele que tem aquele barulho para remover cárie do dente e outras funções. E tem aquele para fazer limpeza nos dentes, etc. Para fazer limpeza nos dentes, uma peça encaixa na outra. O que vai na mangueira é o contra-ângulo. O que vai encaixado no contra-ângulo, desculpa, aqui está invertido, viu, pessoal? Isso aqui não é contra... Opa, tem um erro aqui. Achei um erro aqui na aula. Aqui está invertido, tá? Depois eu vou consertar lá na plataforma os slides, tá? Que eu mandei para vocês também. Agora tá certo. O que vai encaixado no micromotor é o contra-ângulo. E aí a gente encaixa esses meninos aqui, ó, para fazer limpeza nos dentes. As chamadas escovas de Robinson ou taça de borracha, tá? A gente pega aquela pasta profilática, coloca num pote d'água e o dentista, que nem uma escova de dente, pega um pouquinho de pasta, espalha nos dentes com cotonete ou com essa pontinha aqui mesmo e faz aquela limpeza bonita nos dentes. Então a gente concluiu aqui a aula de periodontia. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sim. Sobre periodontia, alguma dúvida? Tudo bem? Não. Tudo. Não. A Nicole perguntou aqui, no caso ela mede o espaço entre o dente e a gengiva? Também, viu, Nicole? É a sonda, acho que você deve estar perguntando, né? A sonda milimetrada mede também a distância entre o dente e a gengiva. Mas a principal função da sonda, pessoal, é verificar o quanto o paciente teve de perda óssea. Porque às vezes o paciente, ele tem uma higiene bucal ruim, coisas do tipo, os dentes começam a amolecer, aí você mede ali a gengiva dele, mede ali a profundidade, a pessoa já está com uma situação muito difícil, que vai encaminhar para a perda do dente, depois vai ter que fazer implante. A periodontia é uma área muito legal, muito bacana, que cuida, vocês viram, da base do negócio mesmo. Tá bom? Tranquilo? Então agora a gente vai para a aula que seria a aula de hoje mesmo, né? Que é material cirúrgico e a parte de implantodontia. Tá bom? Vamos lá caminhar um pouquinho. Bom, então nós já estamos terminando aí o nosso módulo 2 de aula. O módulo 1 foi aquele módulo das aulas para vocês entenderem a profissão. Módulo 2, as especialidades. Módulo 3, nós vamos começar com a parte de anatomia. Módulo 2, para fechar essa parte, nós vimos lá atrás os instrumentais de dentística, aqueles para restauração dentária, vimos instrumentais usados na prótese, vimos instrumentais de tratamento de canal, hoje de periodontia. O que está faltando? Cirurgia e implantodontia, tá? E aí vocês tiveram praticamente todos os instrumentais e materiais usados na odontologia aí logo no começo do curso. Olha que legal. Então vamos conversar um pouquinho, pessoal, sobre a cirurgia oral. Cirurgia oral. Olha que emoção aí, ó. Cirurgia oral aí, ou conhecida também como cirurgia odontológica. Aqui cabe uma observação, que é a seguinte. A área de cirurgia na odonto, ela é dividida em duas grandes áreas. A chamada cirurgia, eu vou até escrever aqui, tá? Eu sei que tem gente aí que gosta de anotar. Eu acho legal vocês anotarem mesmo.
Professor, Oi, diga. você vai colocar esses slides atualizados depois pra gente? Eu vou trocar. Tinha uns probleminhas na aula anterior, eu vou repostar na plataforma e eu vou reenviar para vocês, tá? Ok. Pessoal, a cirurgia oral, ela vai ser dividida em cirurgia oral menor e cirurgia oral maior. A oral menor são aquelas cirurgias que a gente consegue fazer no chamado nível ambulatorial. O que é nível ambulatorial? Ambulatorial é consultório. São aquelas cirurgias que dá para fazer ainda no consultório. Oral maior, nível hospitalar, tá? Nível hospitalar. Então, muito do que a gente vai ver na aula de hoje tem a ver com a cirurgia oral menor, tá? Na oral maior, usa-se muita coisa da oral menor. Na parte de instrumental, usa muito, né? Em hospital, usa praticamente os mesmos instrumentais. Mas a ideia é que vocês tenham uma visão da cirurgia oral menor, tá bom? Vamos ver também instrumentais, medicamentos, periféricos e por aí vai. Aqui o conceito de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, tá? Que é uma especialidade de odontologia que trata das doenças da cavidade oral e seus anexos, tais como traumatismos e deformidades faciais, congênitos ou adquiridos, traumas, deformidades dos maxilares, envolvendo a região compreendida entre o osso hioide. Osso hioide é um ossinho que tem aqui no pescoço e a parede anterior do seio frontal, de baixo para cima. Então seria essa área aqui, a área de atuação da cirurgia, tá? Seio frontal desculpa, gente. Seio frontal é aqui, ó. Daqui até aqui a área da cirurgia bucomaxilofacial. Do tragus à pirâmide nasal. Tragus é essa região aqui, ó. Tragus, né? Vem aqui de lóbulo da orelha aqui até o nariz também, tá? Então toda essa região da face aqui, do osso hioide para cima, que é um ossinho aqui do pescoço, é a área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Volto a dizer, oral menor, ambulatorial, que é consultório e clínica, oral maior, hospital. Quando você for trabalhar com um dentista que opera em hospital, no hospital ele vai fazer também a chamada oral maior. Quem faz a oral? O especialista em cirurgia, o dentista especialista em cirurgia, que tem a pós-graduação em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é o que a gente chama de cirurgião dentista buco, ele trabalha tanto em hospital como em consultório. Trabalha no hospital e no consultório, tá? Agora, como eu disse, o dentista ele se forma clínico geral. O clínico geral, ele tem habilitação para fazer cirurgia só no consultório. No hospital, não, tá? Então, quais são as linhas de atuação aí? As fraturas de face, né? Então, olha aqui uma fratura aqui, ó. Fratura de mandíbula, uma fratura bem importante aqui, ó. Região anterior aqui de pré-maxila. Cirurgia ortognática, já ouviram falar daquelas pessoas que têm a mandíbula maior do que a maxila, né? O osso superior cresceu menos que o inferior. Aí é feita a cirurgia de reposicionamento, né? Lesões, tumores da cavidade oral podem ser tratados também com cirurgias buco na área de cirurgia bucomaxilofacial aí. Exemplos de procedimentos bastante executados. Olha aqui, ó, a exodontia.
eu costumo dizer para os alunos o seguinte: quando você entra num curso na área da saúde, vocês vão ser profissionais da saúde, tá? O curso de ASB vai dar para vocês lá a carteirinha do CRO e você se torna uma pessoa diferente. Você se torna um profissional da saúde. A gente tem que usar termos técnicos quando a gente entra para determinada profissão. Então não falem mais a palavra extração dentária, arrancou o dente. O termo correto é exodontia. A brincadeira que eu faço com os alunos é o seguinte: quando alguém falar para você, eu vou no dentista arrancar o dente, você fala, não, você não vai arrancar o dente. Você vai fazer uma exodontia. Né? Olha que chique. Então tá aqui, ó, o profissional com fórceps aqui removendo o dente. Olha o fórceps aqui. Depois nós vamos estudar todos os instrumentais. Os antigos chamavam de boticão, né? O termo correto é fórceps aí. Então, a exodontia, a biópsia. Então, o paciente tem lá uma lesão na cavidade oral, um crescimento tecidual irregular, diferente do anatômico. Então, é feita ali uma anestesia, etc. O dentista remove essa lesão, está aqui a lesão removida, uma lesão grande, né, de quase 1 centímetro aqui. Essa lesão é colocada em formol, depois é enviada para um laboratório para um exame anatomopatológico, tá? Então, as exodontias e as biópsias são aí procedimentos muito executados. Então, vamos ver os instrumentais usados em cirurgia odontológica. Observação: os instrumentais que serão apresentados se referem ao tamanho direcionado para adultos. Em odontopediatria, possui o mesmo formato com os tamanhos menores. Então, existe instrumental de cirurgia pediátrico que os dentistas usam para procedimentos em crianças, tá certo? Mas só muda o tamanho, porque o instrumental, a função é a mesma. O que você precisa? Eu tenho dito isso já há pelo menos 3 ou 4 aulas para você. Você tem que conhecer o nome do instrumental e para que ele serve. Ponto. Tá certo? E em que momento ali que o dentista usa. No começo é difícil. Vocês estão aí nos primeiros 45 dias do curso. No começo é difícil decorar todos os instrumentais, mas devagar você vai pegar. Então, os instrumentais usados em cirurgia. Deixa eu colocar um laser aqui. Jogo cirúrgico básico. Tem instrumentais cirúrgicos que eles são usados em praticamente todas as cirurgias. Então, normalmente quando o dentista vai fazer lá uma cirurgia, uma exodontia, um dente do siso ali, que ele vai tirar o dente do siso, vai fazer ali uma biópsia, vai fazer um enxerto, ele vai fazer ali uma cirurgia para curetar a raiz do dente, a ponta da raiz, não é periodontal, é uma outra cirurgia que depois eu explico. Você vai colocar o que nós chamamos de jogo cirúrgico básico. Começa com um instrumental chamado de sindesmótomo, ou descolador gengival. É esse menino aqui, ó. Eita! Sindesmótomo, é esse instrumental aqui. Ele descola a gengiva do dente. Quando o dentista vai fazer uma exodontia, ele obrigatoriamente vai usar o sindesmótomo. Então lá, memória fotográfica, ó. Sindesmótomo serve para descolar a gengiva do dente. O dentista não vai arrancar o dente? Para arrancar o dente, ele tem que descolar a gengiva. A gengiva é uma peste, viu? Porque ela gruda no dente e no osso. Então, para o dentista poder fazer a cirurgia, ele descola a gengiva do dente, depois ele vai dar uma abaulada ali no osso, com umas alavancas, que já eu vou mostrar, depois ele pega o fórceps e puxa o dente. Basicamente é isso, uma exodontia. Então, o primeiro passo é anestesia, tá certo? Preparação do ambiente cirúrgico, depois vocês vão ter uma aula sobre isso, mas nós estamos falando de instrumental. O instrumental, para início de conversa, é o sindesmótomo, tá? Outro instrumental é a cureta de Lucas.
cureta o alvéolo após a exodontia ou cavidades ósseas. Isso aqui é muito simples você entender. O dentista, depois que ele extrai o dente, depois que ele remove o dente, o dente fica dentro de um buraquinho chamado de alvéolo, tá? Antes dele fazer a sutura, que é a parte final, o dentista cureta esse alvéolo, removendo pedaços de osso, pedaços de dente e outras coisas que ficam dentro do osso do paciente ali. Ele usa uma colherzinha, chamada de cureta de Lucas. Então jamais esquecerei. Primeira coisa numa cirurgia, faz anestesia. Segundo, o dentista descola a gengiva do dente. Para extrair um dente, estou dando um exemplo de uma extração dentária. Ele usa o sindesmótomo. E aí ele vai tirar o dente, vai chegar um determinado momento que vai estar quase terminando a cirurgia, ele vai curetar. Ele vai usar a cureta de Lucas. Porta-agulha de Mayo-Egger para realizar a sutura. Lembra que eu falei da sutura? A sutura é usado um porta-agulha. Na periodontia, eles usam aquele Castrovier lá, né? Aquele porta-agulha pequenininho, porque na gengiva é tudo delicado. Cirurgia é tudo meio grosseirão. Cirurgia, ter a mão ali forte para uma cirurgia, instrumental pesado faz parte. Porta-agulha de Mayo-Egger, tá? É o porta-agulha, o que vai ali fazer a sutura. O porta-agulha ele serve para prender a agulha para fazer a sutura no paciente. Tesoura de Metzenbaum, ela tem a ponta romba. O que é ponta romba? A ponta dela não é afilada, a ponta dela não tem corte. É essa tesoura aqui, ó, a chamada tesoura de Metzenbaum. Às vezes o dentista, ele vai fazer ali uma cirurgia e ele tem que fazer a chamada divulsão. O que é divulsão? É quando ele penetra nos tecidos e ele precisa ali explorar, chegar mais para baixo ali. Então ele entra com a tesoura fechada e sai com ela aberta. Entra com ela fechada e sai com ela aberta. Você está explorando, você está divulsionando, afastando os tecidos. É usada a tesoura de Metzenbaum. E a seringa carpule, né, moçada? Cirurgia sem anestesia não vai rolar. Olha a seringa carpule aqui. Então, uma mesa cirúrgica normalmente tem esses 5 instrumentais aí. O sindesmótomo, a cureta de Lucas, a tesoura de Metzenbaum, o porta-agulha de Mayo-Egger e a seringa carpule. Instrumentais usados para a remoção de sutura, tá? Então, depois que o dentista faz a sutura e assim por diante, tem alguns instrumentais usados para tirar a sutura. O que é tirar a sutura? O paciente fez a extração dentária, fez a cirurgia, fez a exodontia. Uma semana depois, 10 dias, a gente agenda o cliente para um pós-operatório, para tirar os pontos. Tirar os pontos é a coisa mais simples do mundo. Os TSBs podem fazer, façam um curso de TSB depois. Você puxa o fio com uma pinça e corta com uma tesoura. Qual é a pinça usada? Pinça de Addison, que é essa daqui, ou a pinça anatômica. Pinça anatômica também é conhecida como pinça cirúrgica, tá? Ela parece com a pinça clínica que a gente viu já, só que a pinça clínica ela é curvadinha. A anatômica é toda reta. Guarde o seguinte, para você nunca errar na sua vida. Se o dentista for fazer uma cirurgia, você coloca essa pinça aqui na bandeja, na mesa. Se o dentista for fazer qualquer outro procedimento, de pério, de endo, dentística, não importa qual, limpeza, clareamento, seja o que for, você coloca essa outra pinça aqui. Para cirurgia, é essa daqui. Para outros procedimentos, é essa daqui. E pode ser essa de Addison também aqui, tá? Usada para tracionar o fio. E aí nós vamos ver os instrumentais usados em cirurgia, tá?
os instrumentais usados em cirurgia. Bom, os instrumentais usados, uma cirurgia dentária, tá? Uma exodontia, a gente viu, começa com afastar a gengiva. Depois o dentista coloca umas alavancas para afastar o dente do osso. E depois ele pega um fórceps para puxar o dente. Basicamente é isso. Depois você sutura, manda o paciente para casa com uma receita lá de antibiótico, anti-inflamatório, terminou a exodontia. Agora, aquilo que puxa o dente, que é o instrumental de exérese, depois a gente vai ver isso com calma, são os fórceps, tá certo? Os fórceps, eles são divididos por grupos e por números. Cada um tem uma indicação diferente. As diferenças principais neles é na parte ativa, que corresponde ao número e o formato da raiz. Então, para alegria dos auxiliares em saúde bucal, bem-vindo à numeração dos fórceps. Isso daqui cai muito em concurso público, tá? O dentista, ele vai falar assim para você: auxiliar Gabriel, eu vou fazer a exodontia de um dente molar superior do lado esquerdo. Molar é os dentes do fundo, do lado esquerdo. O Gabriel vai pegar o fórceps 18L. Aí no outro dia, Gabriel, vou fazer a extração, exodontia, de um molar do lado direito, superior. É o 18R. 18L, o L vem de left, do inglês left, esquerdo. 18R, R de right, right, direito. Então guarde o seguinte: o fórceps 18L é para os molares, dentes molares, são os últimos dentes da boca, superiores, L, esquerdo. 18R, os últimos dentes, os molares, right, direito, é o 18R. Professor, e os molares de baixo? É o fórceps 17, facilitou a sua vida. Os 18, o instrumental 18 e número de instrumental, ele está impresso no cabo do instrumental. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então, se na hora você se perder, é só você olhar o cabo. 18 é para os dentes superiores. Esquerdo L, direito R. Para os molares inferiores, nós usamos dois fórceps, o 17 e o 16. O 17 é o mais tranquilo de todos, é o fórceps 17 para extrair os últimos dentes de baixo inferiores. Mas tem o 16, esse daqui eu vou te falar um negócio. Olha o nome da criança, ó. Chifre de boi, ô louco, para os molares inferiores, já vou mostrar. O fórceps 151, ele serve para os pré-molares e incisivos inferiores. Então, o 151 para os pré-molares e para os incisivos inferiores. E o 150 para os pré-molares e incisivos superiores. O 69 é para a raiz residual. O que é raiz residual? O dentista vai extrair uma raiz. O paciente já perdeu a coroa do dente, só tem a raiz dentro do osso. A gente usa o fórceps 69. O 65, ele é usado para incisivos, que são os dentes da frente, tanto superiores como inferiores, tá? Desculpa, o 65 é para os incisivos e para as raízes residuais dos dentes superiores. E o fórceps número 1 para os incisivos e caninos superiores. Não se assuste, tá? Você olha isso daqui a primeira vez, você fala, professor, vou desistir. Eu nunca vou decorar isso na minha vida. Vai sim, devagar, tá? No começo, não tem problema. A gente vai chegar lá. Então tá aqui os fórceps, ó. Olha o 18L, que é para os molares superiores do lado esquerdo, e o 18R, molares superiores do lado direito. Olha o fórceps 17 e o chifre de boi. Literalmente ele é um chifre de boi. Ele serve para os molares inferiores.
Então, os fórceps de molar são esses daqui. São 4. 18LR, o 17 e o 18. Professor, quando que o dentista usa o 17 ou o 18? Depende do nível de necessidade. Às vezes você tá lá com o 17, puxando o dente, não vem, o dente tá duro, não vem, você pega o 18, o dente, o dente é assim, a coroa e o molar inferior tem 2 raízes. O dentista ele mexe o chifre de boi aqui no meio das raízes e ó, puxa o dente. Tá bom? Fórceps 151 é para os premolares e incisivos inferiores. Tá? São dentes finos, né? São dentes de uma raiz só. Então você vê que ele tem uma perninha só para. Normalmente quando o dentista ele faz a avulsão, né? Ele faz a exérese do dente, ele tira o dente. As pontas do fórceps a gente tenta prender ali na raiz mesmo para puxar o dente. O 151 é para molares incisivos e prés inferiores e o 151 para os inferiores. O 150 é para os superiores, tá? Que seria esse daqui. A diferença do 151 para o 150 é que o 151 ele é mais curvado, tá? Essa é a principal diferença. O 69 é para raízes residuais. O fórceps 69. O 65, esse daqui é muito fácil você saber, porque ele é muito diferente de todos os outros. Olha o formato dele, ó. Ele tem um formato de um triângulo. Esse daqui você grava rapidinho o nome dele, é o 65. Ele serve para os incisivos e as raízes residuais de qualquer dente superior. E o fórceps número 1, para incisivos e caninos superiores. É esse daqui, tá? Pessoal, não é fácil. Não é fácil, eu confesso, tá? Não é fácil. Mas vocês vão vencer. Ainda agora, os instrumentais de cirurgia. Vamos falar das alavancas. As alavancas são instrumentos usados para fazer a chamada luxação do alvéolo. O que é luxação do alvéolo? O dente, quando ele está dentro da raiz, primeira etapa, você faz a sindesmotomia, que eu mostrei. Com o sindesmótomo, o dentista separa a gengiva do dente. Depois, ele entra com essas alavancas. Antes dos fórceps. E você entra com as alavancas, tá certo? Para luxar o alvéolo. Para separar um pouco o dente do osso. E aí a gente usa alavancas. Elas são divididas em alavancas Selden, também conhecida como bandeirinhas, e as alavancas meia cana, tá bom? Então guarde o seguinte, quais as alavancas cirúrgicas? 2 tipos, as bandeirinhas e as meia cana. Quais são as bandeirinhas? Selden reta, Selden direita, Selden esquerda. Quais são as meia cana? Meia cana reta, meia cana direita e meia cana esquerda. Vamos ver isso daí. Então tá aqui, ó. As Seldens bandeirinha. A Selden bandeirinha R é right, serve para os dentes do lado direito, tá? Que você vai colocar ali entre os dentes para afastar o dente do osso. A L é para os dentes do lado esquerdo. E a reta, normalmente nós colocamos elas aí, as alavancas, essa alavanca reta aqui, nós utilizamos ela para colocar entre os dentes, no caso os dentes anteriores. Então as alavancas bandeirinha, em geral, são usadas para os dentes do fundo. E a alavanca reta para os dentes da frente. Tá? As bandeirinhas Selden R, Selden L para os dentes posteriores e a alavanca reta para os dentes anteriores. Já as meia cana, que são essas daqui, vamos começar pelo meio aqui.
A reta é para remoção de raízes residuais de dentes anteriores, os dentes da frente. E a alavanca meia cana R, raízes residuais do lado direito. Meia cana L, as raízes residuais do lado esquerdo. As Seldin é quando está lá o dente está lá erupcionado, é um dente que o dentista vai arrancar. Aí a gente usa as bandeirinhas e a reta, a Seldin. A meia cana é quando o dentista vai extrair a raiz do dente, quando só sobrou a raiz. É isso, tá bom? A sequência é anestesia, sindesmotomia, depois o dentista entra com a alavanca, depois com o fórceps, depois com a cureta de Lucas e depois com a sutura e depois o paciente passa o cartão. Essa é a sequência, tá bom? Uma brincadeira aí, pra gente rir um pouquinho. De novo a sequência. Anestesia, sindesmotomia, as alavancas, o fórceps, a cureta de Lucas, a sutura e depois passa o cartão. Existem instrumentais que nós chamamos de apoio clínico cirúrgico, que nós vamos ver agora. Punch cirúrgico, afastador de Farabeuf, afastador de Minnesota, lima de osso, pinça de Bacchus, alveolótomo, cinzel, pinça Alice, broca, porta-agulha, cuba de inox. De acordo com a cirurgia que vai ser usada, o dentista vai ou não usar esses instrumentais. Vamos ver cada um deles. O que é um punch cirúrgico ou um punch cirúrgico aí, tá? Às vezes o dentista vai ali fazer um procedimento para, enfim, fazer um desgaste no osso ali. Ele vai usar, isso aqui é muito pouco utilizado, tá? Isso daqui tem tudo a ver com você. Afastador de Farabeuf. Se tem a ver com você, é porque é você que vai segurar ele. Adivinha para que ele faz? Ele afasta a gengiva do paciente. E quem afasta a gengiva numa cirurgia é o ASB. Você vê que ele tem um ganchinho de um lado, um ganchinho do outro? De um lado fica o seu dedo segurando, do outro afastando a bochecha, assim, ó. Tá? Afastador de Minnesota, mais conhecido como abaixador de língua. Ele serve para afastador de Minnesota, ele serve para afastar os tecidos, por exemplo, a gengiva do paciente, tá? Então, às vezes o dentista vai estar fazendo ali um procedimento, ele vai pedir para você afastar a gengiva para ele. Então, você vai pegar o afastador de Minnesota. Alveolótomo, curvo e reto. O que é alveolótomo? Vamos lá. Olha a sequência da exodontia. Anestesia, sindesmotomia, entra com a alavanca, puxa com o fórceps. E aí, depois que puxou com o fórceps, às vezes o alvéolo fica muito separado. O dentista precisa aproximar o osso um do outro, ou muitas vezes tirar um pedaço de osso que quebrou. Ele usa o alveolótomo. O alveolótomo, a função dele é remover pedaços de osso ou reposicionar o osso na posição. Cuba de inox, isso aqui a gente usa muito no consultório, pode usar na cirurgia também, na antisepsia, quando antes da cirurgia a gente aplica clorexidina na face do paciente, etc. A gente coloca a clorexidina dentro dessa cubinha de inox, pega uma pinça, uma gaze, faz ali uma antisepsia antes de iniciar a cirurgia. Porta-agulha Mathieu. Nós já vimos hoje 3 tipos de porta-agulha. O Castrovier, Mayoeger e tem a Mathieu. A Mathieu, ela é mais bonitinha, menorzinha, a gente usa em cirurgia bucal. Aquela Castrovier, deixa o pessoal da pério, porque ela é bem delicada. A Mathieu, que é essa daqui, e a Mayoeger que a gente viu, a gente usa em cirurgia. Pinça de Bacchus. O que é pinça de Bacchus? Quando a gente faz cirurgia, a gente cobre o corpo do paciente com campo cirúrgico. Deixa só a boca do paciente para fora. Para prender esse campo cirúrgico na roupa do paciente,
a gente usa essa pinça aqui, a pinça de Backhaus. Ela serve para prender o campo cirúrgico. Cinzel e martelo, esquece isso aqui é maluquice. Antigamente o dentista, para cortar osso, ele utilizava um cinzel e um martelo, a mesma coisa que uma talhadeira e um martelo para quebrar uma parede. A gente usava isso, só que dentista tem muita coisa em consultório que não usa, lembra que eu falei? Isso daqui é uma delas. O professor lá na faculdade pede, o dentista se forma, monta o consultório, leva os materiais dele. Isso aqui fica engavetado lá, não usa mais. Lima para osso, isso aqui usa muito. O que é lima para osso? O dentista fez uma cirurgia, ficou pontas de osso. Ele lima o osso, literalmente, para regularizar o osso antes de suturar a gengiva. É a lima de osso. Pinça Alice. O que é a pinça Alice? Lembra da biópsia? Quando o dentista pega uma lesão, puxa e corta, pega essa lesão para fazer um exame, você traciona a lesão com a pinça Alice. Broca cirúrgica. Isso daqui vocês vão ver muito. Dentista, quando vai fazer uma cirurgia, tem que ter pelo menos essa broca Zecria aqui na bandeja cirúrgica. O que é a broca Zecria? Que é uma marca comercial. A broca Zecria é o termo correto, tá? Ou Zecria ou Zecria. Para que ela serve? Para cortar osso, cortar dente. Então, na plataforma está postado vídeos, nos slides tem, de uma cirurgia em que o dentista corta o dente com uma broca, para vocês verem a utilização da broca Zecria. E uma broca carbide esférica também é usada, tá? Para desgastar o osso ali na hora da cirurgia. Pessoal, cirurgia dentária, os dentistas usam muito broca cirúrgica, porque às vezes o dente não sai. Dente terceiro molar, você tem que cortar o dente, cortar a raiz do dente, cortar o osso, a gente usa broca também. Materiais e medicamentos e insumos usados em cirurgia odontológica. Vamos ver. Fio de sutura, tá? Então lembra da sequência? Anestesia, sindesmotomia, alavanca, fórceps, sutura. O que a gente usa para fazer sutura? Fio de sutura. Nós temos 3 tipos de fio de sutura. Os de seda, os de nylon e os reabsorvíveis. Seda e nylon, o paciente tem que voltar depois para tirar os pontos. O reabsorvível não precisa, tá? Hoje em dia os dentistas adoram usar, porque você ganha tempo no consultório. O paciente não tem que vir para remover os pontos. Quais as espessuras mais usadas na odonto? Os fios, começa assim. 1.0, 2.0, 1-0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. O que é 3.0? É o fio 000, por isso que chama 3.0. O que é o fio 4.0? É o fio 0.0.0.0. Lembra na periodontia que eu te falei que eles fazem cirurgia com fio bem fininho? É o 6.0, 0.0.0.0.0. Quanto mais zeros, menorzinho é o fio. Em periodontia é o mais fininho, é o 6.0, 5.0 às vezes. Em cirurgia, exodontia, de siso e por aí vai, é o 3.0 e o 4.0, tá? Os mais utilizados. Então tá aqui, você vai montar uma bandeja de cirurgia, você não pode esquecer de pôr fio de sutura. Ou de seda ou de nylon, ou um reabsorvível para o dentista. Os reabsorvíveis, adivinha, são mais caros, tá? Os de nylon mais barato e os de seda são mais caros. Tá bom? Esses fios, eles são agulhados. Eles já vêm com uma agulha. Tá vendo aqui, ó? Então não tem o fio e a agulha, né? Você tem um fio agulhado, tá? Já vem esterilizado, você abre o pacotinho, põe na mesa cirúrgica, o dentista faz a sutura dele com tranquilidade. Sutura é uma das coisas mais importantes de uma cirurgia. Então tá aqui o fio de sutura sendo utilizado para vocês verem. Olha o ponto em X aqui, ó. Ele entra aqui, sai aqui, entra aqui e faz um X, ó.
Ponto contínuo, vai fazendo, ó. E o ponto em U. Né? Então, a gente faz o ponto simples, ou X, bastante, tá? Esses daqui são menos utilizados, o contínuo e o em U. Sutura na odontologia, o dentista aprende várias, mas na hora de suturar, você faz lá sutura que às vezes dá. Imagina às vezes você suturar um terceiro molar superior lá no fundo. Você às vezes não está nem conseguindo ver o direito que você está fazendo. Então você faz uma sutura ali da forma como é possível, tá? As agulhas gengivais, as agulhas de anestesia. Nós vamos ter agulha curta e agulha longa. Por que que aqui eu coloquei os dois tipos? Lembra que eu falei que tem anestesia troncular, que é terminal, a anestesia por bloqueio e anestesia infiltrativa? As infiltrativas, nós usamos agulha curta. Quando você faz uma técnica troncular, uma técnica para bloqueio de vários dentes, né, uma anestesia para anestesiar vários dentes, o correto é você usar uma agulha um pouco maior. Mas em geral, em consultório, viu gente, tendo uma agulha curta, o dentista já consegue fazer anestesia sem problema. Irrigação com soro fisiológico. A gente usa bastante em cirurgia, tá? Às vezes ali para desgastar o osso, enquanto o dentista desgasta o osso, o auxiliar vai irrigando com soro fisiológico. Então a gente coloca ali, compra uma seringa Luer, né, essas que você conhece, descartável, uma agulha descartável, coloca soro fisiológico a 0,9% e você irriga durante uma cirurgia. Então tá aqui as anestesias, infiltrativa e por bloqueio. Ó. Agulha curta, usa na infiltrativa. Anestesia infiltrativa, ó, normalmente você anestesia próximo do dente. Então, ó, ele está dando anestesia aqui. Provavelmente ele vai mexer nesse dente aqui. Já a anestesia por bloqueio, você usa uma agulha mais longa. Então, essa anestesia aqui, ela tem um nome, ela chama-se pitérigo-mandibular. Ela anestesia a mandíbula do lado que você deu. Então, por exemplo, se eu der uma pitérigo do lado direito, eu anestesio desse dente aqui até o último dente. Ela chama pitérigo mandibular, tá? Pitérigo. Nós dentistas chamamos de pitérigo, tá? Anestésico, tá? Anestésico são os anestésicos usados na odontologia. Nós temos vários anestésicos utilizados na odontologia. Os mais utilizados, lidocaína, prilocaína, bupivacaína, mepivacaína, articaína, bupi, mepi, arte, são os anestésicos mais potentes, eles são mais caros, mas o efeito anestésico é mais prolongado, então a gente usa muito em cirurgia. Já a lidocaína é o dia a dia do consultório, uma restauração, o dentista vai usar ali uma lidocaína. Para o dia a dia no consultório a gente usa lidocaína. Vai fazer uma cirurgia, aí é mepivacaína, bupivacaína, articaína. Depois na aula de implante eu vou falar mais disso, tá? Outros instrumentais usados, vamos ver aqui. Bisturi e cabo de bisturi, tá? As lâminas de bisturi, o dentista compra, você compra, ela já vem esterilizada num pacotinho. Essas aqui são as numerações 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23 e 24. Na odonto, a gente usa a 11, a 12 e a 15. Basicamente na odonto. A 11, a 12 e a 15. O que você precisa? Memória fotográfica. Olha para a 11 para você saber mais ou menos como ela é, a 12 e a 15. A 15 é o dia a dia do consultório. Isso daqui é encaixado aqui, ó. Tá? Sugador descartável. Quando a gente faz cirurgia odontológica, a gente compra um sugador que ele já vem esterilizado descartável, que é o sugador cirúrgico. Ou o consultório tem um sugador de aço inox que você depois lava e esteriliza.
Minha sugestão é o consultório ter sempre o descartável. É muito mais interessante. Tá bom? Então, lâminas de bisturi e cabo de bisturi. Desculpa, eu não falei o nome disso daqui, né? É o cabo de bisturi. Lâmina e cabo. E dá para comprar também já montado assim. Só que isso aqui é mais caro. Em geral, em consultório, o cabo a gente lava e esteriliza e as lâminas a gente usa descartável. E esse sugadorzinho aqui é descartável. Esse daqui lava e esteriliza. Gaze estéreo. A gente já compra uns pacotinhos com a gaze esterilizada. Soro fisiológico, esse de farmácia, o mesmo da lente de contato, o mesmo que a gente usa em casa, a gente usa em consultório, tá? Anestésico tópico. Lembra da anestesia com agulha? Antes da anestesia, o dentista seca a região com uma seringa, com aquele arzinho do dentista, pega uma bolinha de algodão, coloca um anestésico tópico, deixa lá 1 minuto, depois ele faz a puntura da agulha. Para que serve anestésico tópico? Para o paciente não sentir a dor da picada. É isso, tá? E cá entre nós, não resolve muito não. Olha os campos cirúrgicos que eu comentei com vocês aí, que eu até pedi para vocês comprarem. Nós vamos ter uma aula de paramentação cirúrgica. Então eu queria que vocês tivessem o campo, tá? Para poder fazer essa aula. Ele vem num pacote com 2 aventais, 2 toalhas de mão, 2 campos, 2 protetores, um campo para mesa, tá? É legal vocês terem esse kit aí. Tem uns de R$ 15, R$ 20, é bem baratinho. Compre o mais baratinho que vocês acharem. Clorexidina a gente usa em cirurgia para fazer bochecho antes do procedimento, o paciente faz, tá? Cimento cirúrgico a gente já viu. Lá da periodontia, lembra? Depois da cirurgia periodontal, punha cimento cirúrgico. Cirurgias bucais, alguns tipos, exodontia não, cirurgia de siso, exodontia não. Algumas específicas a gente coloca cimento cirúrgico, tá? Mas cimento cirúrgico a gente usa mais na periodontia mesmo. Os equipamentos de proteção individual. Então tá aqui a paramentação cirúrgica, né, o avental estéreo, o gorro, a máscara, o propé, o avental sendo amarrado, né? E aqui a mesa cirúrgica sendo Professor, montada. Pode falar. Pode falar. professor, Oi, pode falar. o que é gorro? Gorro, gorro do cabelo, gorro. Aqui, ó, É. É verdinho. a touca É a descartável. touca, gorro, Ah, touca. entendi. A gente E chama eu de... perguntei na BO, eles falaram que vão fornecer pra gente a touca descartável e o propé. Ah, a touca e o propé eles Ah, fornecem, né? Tá bom, boa Isso. notícia, né? Vocês já vão economizar um pouquinho aí. É. Novos paradigmas em cirurgia odontológica, novidades na área de cirurgia, vamos ver. Biomateriais, técnicas conjugadas, né? O que são biomateriais? São materiais usados em enxerto ósseo, né? Laser também tem sido usado para o auxílio nas cirurgias, o laser de alta potência, para fazer... O laser, ele substitui o bisturi, o de alta potência. E o de baixa potência, ele ajuda depois na cicatrização de uma cirurgia por parte do paciente, tá? Pessoal, para a gente terminar a aula de hoje, eu queria mostrar para vocês um vídeo, que é um vídeo de remoção de um dente incluso, para vocês verem uma cirurgia, tá? Então deixa eu copiar um endereço aqui. Bom, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Eu vou desligar o meu microfone e a minha câmera para não travar o vídeo, tá? Tá bom. Vou colocar aqui.
procedimento de exodontia de terceiros molares inferiores inclusos, nós devemos fazer os bloqueios dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal. Nós conferimos se a sensação dolorosa foi inibida e começamos então com uma incisão relaxante na região distal. Nós fazemos isso tracionando a mucosa, incisando sobre o tecido ósseo e depois nós direcionamos a nossa lâmina em direção à face oclusal do segundo molar. Começando então o descolamento subperiosteal, nós começamos a ver a coroa do elemento incluso, o dente 38, que encontra-se mesioangulado. Também a gente pode fazer um descolamento na superfície lingual para que a gente tenha proteção dos tecidos linguais na região, de modo que a gente evite danos ao nervo lingual, que passa logo adjacente à face lingual da mandíbula. Após a exposição de toda a coroa, nós fazemos então uma primeira canaleta vestibular, utilizando uma broca esférica número 6, sobre irrigação abundante, para que a gente tenha refrigeração do tecido ósseo e a remoção de detritos ósseos que vão sendo removidos durante a osteotomia, para que a gente comece o procedimento de expansão, dilatação desse alvéolo. De modo geral, o dente começa uma movimentação, mas geralmente nessa posição a gente não consegue removê-lo imediatamente, então a gente faz também uma luxação no sentido mesodistal e, não tendo sucesso, a gente tem que pensar então em fazer uma odontodissecção, que nesse caso foi feito no sentido longitudinal, separando as partes mesial e distal do dente. Então observem que a gente faz a odontodissecção e caminha com essa odontodissecção até a região lingual. De modo bem devagar, a gente vai evoluindo na nossa odontodissecção, mas a gente nunca chega com a nossa broca até a superfície lingual. A gente sempre deixa um fragmento de coroa não seccionado para que a gente faça a clivagem e dessa forma a gente evita que a broca passe pela região lingual e possa causar algum dano aos tecidos linguais, principalmente o nervo lingual. Finalizada então a odontodissecção, nós fazemos a clivagem com o auxílio de uma alavanca 304 ou Selden. E aí sim a gente consegue, depois de fraturado, clivado o elemento, a gente consegue fazer a avulsão da porção distal da coroa. Na maioria das vezes, o objetivo deve ser de remover a coroa e a raiz, porque agora sim nós já temos espaço para que esse dente possa girar ligeiramente para a distal. Então toda a porção mesial desse dente pode ser avulsionada com auxílio de uma alavanca. Ao final do acerto ósseo, nós fazemos uma varredura com a nossa cureta de Lucas só para a remoção dos detritos, dos debris. Observem que durante o procedimento de sutura, o cirurgião ele deve aspirar a região para que a gente consiga ter uma visibilidade adequada. Finalizado então o ponto de sutura, nós cortamos deixando pequenas pontas do fio para que não incomodem demais o paciente. Importante que a gente tenha como objetivo, sempre que possível, uma cicatrização por primeira intenção. Isso deve ser cogitado pelo cirurgião para que a gente tenha uma cicatrização satisfatória. Como no caso então, foram realizados 3 pontos simples para que a gente tivesse toda a cooptação das bordas da ferida e um posicionamento adequado do nosso retalho.
otimizando então a cicatrização da ferida cirúrgica e o posicionamento desse retalho. Esse último ponto é importante porque é ele que fecha o início da nossa incisão relaxante. Então, muitas vezes os pacientes nos perguntam se teve algum ponto na bochecha, né? E de fato esse último ponto de sutura, ele é muito próximo da mucosa jugal. Ele inclusive acontece na própria mucosa jugal. Então, nós finalizamos o procedimento avaliando se houve uma hemostasia adequada antes de finalizarmos todo o procedimento. É importante a gente fazer toda a limpeza da língua do paciente, do dorso da língua, do lábio do paciente, para que ele tenha um conforto melhor no pós-operatório imediato. Então observe todas as mucosas limpas e secas e ao final adaptamos uma gase e o paciente mantém a compressão até chegar em casa ou por no mínimo 10 a 20 minutos. Observem que a gase deve ser adaptada